Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que bom que você está aqui nos assistindo e participando desse ciclo de vídeos que está aparecendo aqui no meu Instagram. Nessa oportunidade, eu tenho o prazer de receber a professora Camila Soares, que vai se apresentar devidamente, mas é uma grande inspiração aqui no Instagram para a gente, e também nesta Belo Horizonte, professora e, posso dizer, blogger também, né? Porque tem inspirado a vários advogados falando sobre a profissão, o início da profissão, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Professora Camila, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fique à vontade para se apresentar. Creio que nem é necessário, mas se apresente, fale um pouquinho sobre como foi o início da sua carreira para a gente. Muito obrigada, Gabi. Olá a todos que estão aqui conosco. Eu sou Camila Soares Gonçalves, sou advogada e professora, milito na área do direito civil. Já venho aí também enveredando pela docência há alguns anos. Sou especialista em direito civil, em direito tributário e também mestre em direito privado pela FUMEC, recém-mestre, né? E tento contribuir, né, também por meio das redes sociais, tanto para inspirar os advogados que estão ali, estudantes e jovens advogados que estão querendo iniciar junto ao marketing jurídico e também a própria carreira acadêmica, né, que é uma carreira que eu sou apaixonada. Estamos gravando exatamente no dia do professor, então eu fico muito feliz de atingir, né, e ultrapassar essas barreiras físicas que nós temos. Esse é um dos objetivos enquanto professora, e eu acho que basicamente seria isso, né? Eu não gosto muito desses formalismos de currículo, mas eu sou essa, né? Me sigam lá no Instagram, quem não me conhece ainda, Camila Soares de underline, e nós vamos bater um papo super legal hoje aqui, né, Gabi? Exatamente. Nós vamos falar especificamente sobre a importância das soft skills para o jovem advogado. Creio que esse tema já chama Camila Soares, porque quando eu comecei a minha atuação no ano de 2019, eu tinha para mim que o grande diferencial da minha carreira em relação a tantos outros advogados era que eu desenvolvia essa carreira. A minha personalidade era implicada no meu serviço, na minha proposta de serviço e em toda a minha atuação. E esse desenvolvimento do meu eu enquanto marca, do meu eu enquanto pessoa, no meu serviço, ele tem uma série de consequências positivas quando eu faço bem, negativas também. Então, o desenvolvimento das soft skills para o jovem advogado, iniciante, o advogado autônomo e também para o advogado que já está há anos na carreira é essencial. E a Camila vai trazer um pouquinho para a gente dessa experiência dela. E eu sei que ela trata muito bem do tema, conheci mais sobre através dela e creio que isso é importantíssimo quando a gente está começando a advogar. E isso não começa na advocacia, né? Quando começa, Camila, esse desenvolvimento das soft skills? Interessante, Gabi. Bom, vamos lá. Eu vou indo por etapas aqui, mas você fica à vontade para inserir, para perguntar também, porque se deixar eu falo demais. Mas, bom, primeiramente vamos definir, né, para as pessoas o que seria, né, esse estrangeirismo aí entre as soft skills e as hard skills. Essa expressão que veio, né, da expressão inglesa, que nós começamos a adotar no Brasil, especialmente no mundo dos negócios, para tratar de habilidades não apenas técnicas, mas também comportamentais, outras habilidades pessoais que precisam ser desenvolvidas na carreira. Então, as hard skills são as chamadas habilidades técnicas, que nós vamos aprendendo, desenvolvendo por repetição, costumam ser também definidas ali como a titulação acadêmica, então, os meus diplomas, os meus certificados, eles me garantem essa habilidade técnica, vamos dizer assim. Por um tempo, no mercado, somente ter essas habilidades técnicas era suficiente no passado. Então, o profissional, e aí a gente entra na área do direito, o advogado, que tinha os títulos e os certificados na parede,
Ele, por si só, né, pelo mero título, ele já era um profissional bem-sucedido, ele era reconhecido, ele era procurado pelos clientes, e aquilo bastava. Até que nós passamos por um boom, né, envolvendo aí surgimentos de faculdades de direito, uma série, né, nós temos mais de 1.400 faculdades de direito no Brasil, enquanto o resto do mundo todo tem 1.200. Isso fez com que o mercado sofresse as consequências, e as consequências que nós temos hoje são de um número muito alto de advogados. Nós temos mais de 1.250.000 advogados, aproximadamente, de acordo com a última consulta que eu fiz no site do Conselho Federal da OAB. E aí a gente fica completamente perdido, especialmente quem está iniciando, que fica assim, como é que eu vou entrar, né? Mais um nesse mercado que está aí como conhecido ou dito como saturado. Surgem várias questões. E o que o mercado foi percebendo? Que não bastava apenas o profissional ter as habilidades técnicas, as hard skills, que para que ele se diferenciasse nesse mercado competitivo, ele também deveria desenvolver as habilidades pessoais de relacionamento, habilidades comportamentais, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem um tipo, né, de habilidade, às vezes, que é o forte, que é um ponto forte, e é isso que vai fazer com que ele não se iguale à multidão. Então, quando a gente costuma dizer, né, que nós temos o Oceano Vermelho e o Oceano Azul, o Oceano Vermelho são os advogados que fazem muito do mesmo, que trabalham igual, que não desenvolvem, não se preocupam com as soft skills, as habilidades comportamentais. Então, eles se matam nesse oceano, como os peixinhos lá, fica um Oceano Vermelho, porque brigam por honorários, avitamento, tiram, né, do mínimo que poderiam tirar para sobreviver. Só que para os profissionais que buscam conhecer as suas habilidades, os seus pontos fortes e chamar atenção para elas em conjunto com as técnicas, tá? Que fique claro que a gente não pode simplesmente descartar a habilidade técnica, até mesmo porque nós precisamos de prova da ordem, de alguns certos títulos para algumas áreas ou, por exemplo, docência mesmo exige titulação em alguns pontos, mas o que é importante a gente perceber? Que são as habilidades pessoais que vão fazer essa diferença no mercado hoje. Então, hoje, os profissionais vão se destacar nesse mercado de mais de 1.200.000 advogados exatamente pelas suas habilidades pessoais e comportamentais. E aí, eu respondi definindo e eu não lembro qual foi a outra pergunta. Quais as habilidades? Antes de fazer a pergunta, é muito interessante a gente entender essa transição do mercado, né? E não só no direito. Creio que no direito foi um dos últimos a entender que, primeiro, é um mercado, segundo, a gente trabalha com vendas, e terceiro, precisamos nos posicionar como profissionais que vendem um serviço, né? Quando o nosso cliente quer nos procurar, ele procura não só se eu tenho diplomas na parede, porque online ele nem enxerga isso, né? Mas se nós temos capacidade e habilidade de falar a língua dele e nos relacionarmos com aquilo que ele precisa. Então, isso mesmo. Quais habilidades dessas soft skills você identificou que foram diferenciadoras para você quando você começou? Ou, aí já faço um contraponto, uma pergunta. Ou você começou de modo tradicional e veio percebendo isso ao longo da sua advocacia? Sim, legal. Então, Gabi, foi o seguinte, primeiramente, eu não fazia ideia, né, desses conceitos, não se cogitava, nem se falava sobre isso até algum tempo atrás, porque, como você disse, o direito ele é sempre o último a saber. O direito ele tem esse tradicionalismo, então as inovações no direito elas são muito difíceis, nós sofremos muito com essas tentativas, né, de conseguir inovar em algum ponto por conta desse tradicionalismo, que é algo realmente que está ali encrostado mesmo na própria profissão. Mas o que aconteceu? Quando eu me formei e comecei a advogar, exatamente, né, logo em seguida a minha formação, eu já tinha tirado a carteira da OAB e fui trabalhar como advogada associada. Trabalhei por 7 anos como advogada associada em outros escritórios até conseguir constituir o meu próprio escritório. E nessa época, inclusive, eu nem estava em Belo Horizonte, eu morava no interior. O que eu percebi nesse mercado, né? Que ele era muito fechado,
E os advogados que já tinham, né, ali aquela referência, eles tinham os clientes, mas os outros não. Então, eu, jovem advogada, não, era muito difícil até mesmo ter a oportunidade. Eu fiquei 3 meses desempregada até conseguir, né, uma oportunidade como associada, mesmo eu tendo ganhado ali na época o título de melhor aluna do curso de Direito. Isso mostra até, de certo ponto, né, que a titulação, vamos dizer assim, não vale por si só, mas era um mercado muito difícil. E a faculdade não me ensinou nada sobre isso, não se falava sobre marketing jurídico, não se falava sobre essas habilidades comportamentais. É algo que eu tinha alguns pontos fortes de proatividade, de comunicação, de inteligência emocional, eu tinha alguns pontos assim, mas sem saber, algo que foi assim intuitivo pela minha vivência, pela minha criação. Não foi algo que eu tinha estudado. E o que que eu percebi com o passar dos anos? Aí saí de João Levade, vim para Belo Horizonte, comecei as especializações, né, que eu tenho as duas titulações, e aí são um parênteses que você colocou, né, que o cliente ele não quer saber sobre os títulos e não mesmo. Eu jamais falo para o cliente, na verdade ele não, nem pergunta, né? Em algumas situações pode ser natural, depois de uma reunião no final, fazer algum tipo de pergunta dessa, mas não é comum perguntar, Camila, onde você formou, qual faculdade que foi, me dá seu histórico escolar, quais pós você fez, você já é mestre ou não. Ninguém faz esse tipo de pergunta. Isso flui naturalmente depois, quando o cliente vai me conhecendo. Até Mas porque, só um parênteses, o cliente ele te busca no Instagram. Ele procura você também, no Google. sim, Então, e antes dele te procurar, ele já procura a solução do problema dele pelo Google. sim, Então, o sim. advogado, muitas vezes, é o último a ser procurado. Quando eu vi que a solução não está no Google ou que eu não consigo resolver sozinho, aí eu procuro um profissional. E assim como nós procuramos, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer alguma coisa, eu procuro uma indicação, o Google é a minha indicação. Tem que ver se aquele profissional é bom. Então, o seu currículo está disposto aí, né? Para quem Está quiser online, ver. realmente. Sim. E hoje eu costumo dizer que o cartão de visita do advogado não é mais aquele cartãozinho milheiro, né? E sim são as redes sociais, é a presença dele online hoje que é o cartão de visita. E realmente, se a gente for parar para olhar as redes sociais, os históricos, né, de Instagram, LinkedIn, eles mostram até mesmo a nossa evolução profissional, como que estava anos atrás e como que eh, você foi desenvolvendo com o tempo. Mas, retomando, né, o que que aconteceu nesse meu início? Eu comecei a estudar, fazer as pós-graduações, e eu buscava clientes, eu tentava, comecei ali a ter, né, alguma noçãozinha sobre esse processo de vendas, essa atração de clientes nos escritórios que eu trabalhava, mas eu não conseguia. Eu não sei por quê, eu não conseguia. Na verdade, eu sei, depois eu descobri, né, mas eu não sabia por que na época. E eu tentava os clientes, eu fazia reuniões, eu apresentava propostas, atendia super bem, e no final a pessoa não contratava. E eu ficava assim, gente, eu não devo levar jeito para isso, eu não devo levar jeito para vender, eu acho que eu não sei vender mesmo, eu vim do interior, aqui em Belo Horizonte, ninguém me conhece, eu acho que isso não é para mim. E fiquei por um período com essa crença limitante, né, achando que eu não levava jeito, que não era para mim e pronto, acabou. Até que um belo dia, em algum momento aqui no meu computador, no meu e-mail, não lembro, eu recebi uma informação de um curso que estava sendo oferecido pelo Jus Brasil na época, em parceria com uma outra instituição. E esse curso ele já era um curso um pouco inovador, ele falava de algumas mudanças na advocacia. E aí eu achei aquele elemento interessante, eu falei, deixa eu ver, né, qual que é essa questão aqui. Fui, matriculei no curso, assisti às aulas, e aí sim que eu falo que eu tive a grande virada de chave, né? Porque eu aprendi, né, foi falado no curso sobre vendas, foi falado no curso sobre inteligência artificial, isso lá em 2017, salvo engano, e nunca ninguém, né, das pessoas que eu trabalhava, que eu convivia, sequer falava sobre isso, era algo muito diferente. E aí eu falei, gente, não é que talvez, então, o problema possa estar aí, porque eu estava focada tão no profissional, tão no direito, que eu tinha uma viseira. E aí, quando eu fui olhar para mim, né, para minha realidade, o que, que eu tinha percebido? Que eu quero uma pessoa que sempre amei ler, amei estudar. Eu só estava estudando e lendo livros jurídicos, já devia ter ali uns 3, 4 anos. Eu comprava outros livros, achava o máximo, mas eu não falava, não estudava. Eu falava assim, tô sem tempo, eu não posso perder meu tempo estudando outra coisa que não seja direito. Tão focada no direito
e esqueci das outras realidades. E aí que eu percebi, não, então tem como mudar, tem como desenvolver essas habilidades, ficar melhor nisso, e comecei a estudar. Ainda assim, não era chamado de soft skill, mas eu realmente comecei a desenvolver ali. Comecei a estudar um pouco sobre empreendedorismo, comecei a estudar um pouco sobre marketing, um pouco sobre vendas. Ainda nem tinha o nome do marketing jurídico, na verdade era publicidade em conformidade com o código de ética, e fui percebendo os resultados. Então eu percebi que quando eu focava para aquilo, para aquela atenção, para aquela habilidade ali que às vezes eu achava que eu não tinha, como vendas, foi possível, tinha método para isso e era possível treinar e desenvolver essa competência. Então, a partir daí, eu comecei a mudar e ter os resultados também na minha advocacia, porque foi quando eu otimizei os meus estudos, o meu foco ali naquele cliente, passei a enxergar com outros olhos, né, todo o processo e mostrar para ele as minhas habilidades, realmente, que são o diferencial do mercado. Então, não é o meu título de especialista, de mestre, simplesmente é o que a Camila faz. Ela é paciente, ela é prestativa, ela é objetiva, ela é rápida, ela é eficiente. O que são aí, o que cada cliente exige de acordo com a dor dele, você vai mostrando que você consegue atender aquela necessidade. Então, essa que foi a virada de chave, né? E em relação às habilidades que eu vejo que hoje são as mais importantes, nós temos várias, né, competências hoje, dá vontade de falar de todas. Mas eu percebo muito, né, que nesse mercado que nós estamos percebendo atualmente, até mesmo em razão da pandemia, né, do coronavírus, que essa autonomia, essa aprendizagem online, essa capacidade de ser eterno aprendiz, né, o que a gente chama de lifelong learning, é uma habilidade muito forte, porque o advogado desatualizado, ele não é um advogado. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que compreender é esse: nós nunca vamos parar de estudar. E nós devemos buscar constantemente esse aprimoramento, constantemente essa evolução, porque ninguém sabe nada no final das contas, né? Nós estamos sempre aprendendo, sempre temos algo a melhorar. Então, quando a gente entende isso, entende esse processo, entende que vai ter sempre que estudar, que sempre há algo a aprender, a gente já está um passo à frente. A gente já está um passo à frente porque o mercado pode ter todas as mudanças possíveis, que a gente nem sabe, né? Como é que vai ser daqui 10 anos, daqui 20. Não sei qual vai ser a habilidade forte daquele momento. Mas o que vai ser o diferencial para mim? O fato de eu estar em constante evolução, em constante aprendizado. Aí pode vir o cenário que for, eu vou estar mais preparada do que outros que não estão estudando. Então, eu acho essas habilidades que eles chamam de aprendizagem online, essa autonomia para buscar esse conhecimento, ter essa iniciativa, né, de gerir a própria cultura, o próprio conhecimento. Então, não é passar ali, aquele, como as pessoas dizem, estou perdendo tempo aqui vendo um filme, vendo algum besterol. Tem dias que tudo bem, mas será que você vai jogar seu tempo no ralo, assim, ao invés de ver e assistir, ter momentos de lazer, documentários, filmes, livros, mas com algo que te agregue, né, como pessoa. Então, passar a consumir, gerir essa cultura, né, essa curadoria cultural que a gente faz nesse formato. Uma outra habilidade que eu acho que está relacionada com essa também é a da adaptabilidade, que é essa característica da gente navegar e se adequar conforme o cenário. Muitos escritórios na pandemia fecharam as portas, perderam muitos negócios, perderam clientes, ficaram realmente com as portas fechadas, pensando assim, isso vai passar, vai ser rápido, e não passou até hoje, já são aí 6 meses, 7. E por que não, né, se adaptar? Por que não aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas que temos hoje? Por que não moldar o escritório que era físico para um formato de atendimento virtual? Se adaptar, né, como se fosse um camaleão mesmo, em razão de todas as circunstâncias. E eu costumo dizer que essa adaptabilidade, não sou eu, nem ninguém assim, do momento que inventou isso. Na verdade, o nome pode ser até um pouquinho mais novo, mas isso está na seleção natural de Darwin, né? A adaptação ao meio. Então, é algo que realmente já existe há muito tempo. Uma outra característica, uma outra habilidade também muito forte atualmente é a comunicação. E aí você tinha até colocado, né, Gabi, de falar a língua do cliente. Isso é muito importante porque os advogados, né, no seu egoísmo, na sua pompa, né, no ego que nós temos, costumamos, às vezes, nem por mal, falar o chamado juridiquês, né, com o cliente.
utilizar expressões, jargões jurídicos, siglas, STF, STJ, mas o que é isso para o leigo? E isso nem sempre é consciente, às vezes não é por mal realmente, porque a gente tem uma chamada uma síndrome, né? Maldição do conhecimento. Quando a gente aprende muito sobre algo, aquilo faz tão parte do nosso dia a dia que a gente esquece que a outra pessoa pode não saber, a gente esquece que o leigo não tem conhecimento daquilo. E aí, o que a gente tem percebido atualmente? Que no passado poderia funcionar. O advogado falando difícil, o cliente achando o máximo. Não, ele sabe muito, porque eu não estou entendendo nada que ele está falando. Hoje não é bem assim. Hoje o cliente ele tem todo esse acesso à informação que está na palma da mão dele. Se ele não entendeu algo, ele vai buscar, ele vai procurar no Google. Mas por que não você fazer já um atendimento humanizado, um atendimento falando a linguagem simples? Simplicidade não é falta de conteúdo, não é ausência de profundidade. As pessoas confundem muito isso. Falar simples não significa que você não sabe. Então, começar a comunicar, né, essa linguagem com o cliente, ver como que são as tratativas por escrito, por e-mail, por WhatsApp, ter essa fluidez na comunicação, pensar em início, meio e fim, se preparar para a condução das reuniões, para os atendimentos, para as apresentações que venham a ser feitas, tudo focando no usuário final, no cliente, né, para que ele compreenda aquilo que está sendo dito. E aí existem várias técnicas, vários treinamentos que a gente pode ir desenvolvendo para melhorar a comunicação, que eu acho que é muito importante. Vamos ver mais alguma Só skill. interrompendo e acrescentando algo que eu acho muito importante, e eu coloco para mim que duas características que você falou, né, duas habilidades, que é essa de ser um eterno aprendedor e da maldição do conhecimento, eu levo isso para mim porque podem ter outros advogados, mas diante dessa pandemia, nenhum deles viveu isso. Todos estamos no mesmo barco, com conhecimentos diferentes, com caminhadas diferentes e, às vezes, em barcos diferentes. Alguns estão no Titanic, outros estão na boia, mas não significa que o oceano não pode ser azul para todo mundo. Sim, isso mesmo. Então, é interessante a gente pensar que quando a gente é jovem advogado, a gente fica com muito medo, né? Medo de atender o cliente, medo das negativas, medo dos nãos, medo de produzir um conteúdo. É simples demais, é complexo demais, como eu vou me portar, como eu vou agir, né? E a gente tem que entender que todo mundo passa por isso. Mesmo que não fale, né? Nós todos somos humanos, nós todos temos carreiras construídas ou em construção. Então, é muito importante e sempre levo para mim que eu não posso comparar o meu início com o meio de ninguém e nem com o fim, porque o fim de ninguém que está trabalhando chegou, né? Então, construir o meu processo de acordo com aquilo que eu quero ser e aquilo que eu fui, porque eu tenho que ser melhor que eu mesma. Então, interessante colocar isso para que o advogado ele se posicione, entendendo que o cliente, que é o seu consumidor final, ele não sabe de nada do que você está falando. E por isso ele te procura. Podem ter outros advogados que sabem mais e podem ter outros advogados que sabem menos. Mas todos estamos trabalhando para clientes. Nós não estamos trabalhando para outros advogados, né? E o nosso consumidor final, mesmo que seja um outro profissional, ele se espelha e ele trabalha junto com você no crescimento da sua carreira. E eu vi isso muito claro no momento de trazer uma característica que eu vou falar nesse período de pandemia, que é a colaboração. Trabalhar em conjunto, no entendimento de que eu não sei tudo e que o outro profissional também não sabe tudo, mas que juntos podemos ofertar uma solução mais eficiente, uma solução possível, né, para o meu cliente, é um diferencial. Porque muitas vezes eu quero fazer tudo e aí eu não consigo prestar algo com excelência. Então, quedar-se a minha significância é algo realmente importante.
É humildade, né, Gabi? A gente É, tem que ter muita humildade sempre, né? Não é também só início de carreira, não. Humildade sempre, porque, como eu falei, a gente não sabe nada. Na verdade, assim, a gente está tentando aprender, mas a gente nunca vai saber sobre tudo, ter todos os conhecimentos. E essa colaboração é exatamente uma, né, das grandes consequências que nós tivemos da quarta revolução sim, industrial, que é a era do compartilhamento, a era da colaboração. Então, quanto mais o conhecimento for repartido, for compartilhado, melhor. Não tem isso mais, né? Aí eu sei a tese, eu sei o entendimento, mas eu não falo para ninguém porque é isso que me diferencia. Não. Em conjunto, a gente pode crescer muito mais. E eu acredito que em início de carreira aí, que a gente está realmente aprendendo o dia a dia, aprendendo os percalços iniciais, a gente passa por mais dificuldades, sim. E eu acredito que a humildade aí ela vai ter um peso muito grande, porque a gente tem que reconhecer a hora de pedir ajuda, a hora de falar que não é minha área, não domino, vou buscar a ajuda de um parceiro, vou fazer aqui outros tipos, né, de parcerias, de colaborações para prestar o melhor serviço para o meu cliente. Esse que é o objetivo final, né? Não é aqui pensar nessa competição de que, nossa, eu vou compartilhar aqui o cliente com ele, ele pode pegar o meu cliente, enfim, não é por esse lado, né? Então, é claro que a gente tem que conhecer bem as pessoas antes, né? Ter essa relação de confiança para estabelecer as parcerias, mas sempre consciente também da colaboração, que é também uma soft skill muito importante nos dias atuais. sim. E eu gostaria de comentar, até anotei aqui, sobre um post que você fez, eu creio que polêmico, e nem todo mundo está preparado para isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, que você disse, é, todo profissional é um vendedor. Talvez a gente fale assim, eu, advogada, eu formei, sou vendedora? É, como foi essa virada de chave para você e receber as pessoas comentando sobre isso? Sim, legal. Esse post ele deu o que falar mesmo. Toda vez que eu falo isso em sala de aula, os alunos ficam chocados. Alguns advogados se chocam também, mas é a grande verdade, né? E aprendi muito isso ao longo dos anos aí estudando vendas, desde 2017, e percebi que todos somos vendedores, na verdade. E eu não lembro quem foi a primeira pessoa que mencionou isso, assim, me fugiu agora o nome, mas é algo que já, né, existe essa expressão que todo mundo é vendedor. E por que que existe essa alegação? Porque a todo momento a gente está vendendo algo, alguma ideia, alguma opinião, algum comportamento. Então, vamos pensar, eu com meu namorado, às vezes eu quero vender que a gente vai ver um filme, eu quero convencê-lo que o filme Netflix é melhor do que ver o futebol, dando um exemplo. Do mesmo modo que quem tem aí casal com filhos tem que vender ao filho, convencer o filho de que agora primeiro ele vai comer a comidinha saudável para depois ter, não sei, uma sobremesa, seguindo sequências lógicas. Ou eu quero convencer outra pessoa que o meu partido político é melhor que o dele, que a minha convicção religiosa é melhor que a dele, e vice-versa, tá? A todo momento, então, nós estamos tentando convencer a outras pessoas de algo. Isso nada mais é do que vender e comprar as ideias. Por isso que todos somos vendedores. Só que isso realmente causa um choque quando a gente pensa, nossa, mas eu sou advogado, eu estudei 5 anos para isso, ou eu sou, enfim, engenheiro, eu sou administrador. Não importa a sua área de atuação, todo mundo está vendendo algo a todo momento. E nossa imagem, inclusive pessoal, a nossa imagem que é transmitida online, a todo momento é uma venda. Nós somos comprados a todo momento. As pessoas nos analisam, nos julgam, veem se vão comprar nossas ideias ou não. A partir do momento em que a gente compreende isso, primeiro ponto é que a gente já tira essa crença limitante de que não sei vender, não tenho habilidade de vender. E já cai por terra por aí, porque você pode não saber ainda vender, você pode não ser bom ainda em vendas, mas é algo que você pode construir e pode desenvolver. Existe técnica para isso, existem treinamentos para isso, existem expressões, modelos que nós devemos implementar na nossa advocacia, como contornar as objeções dos clientes, como mostrar os benefícios em uma contratação. Porque cliente, todos nós somos também clientes, a gente quer ganhar algo, né, a todo momento. O que que eu ganho com essa compra? O que que eu ganho com esse produto? O que que eu ganho com esse serviço? O nosso cliente, na advocacia também. O que que ele ganha investindo em você, advogado? É isso que ele quer saber. E as objeções? Ah, mas o outro profissional cobrou menos, mas com o outro profissional você vai ter o que você está tendo comigo?
Então, quando a gente percebe esses aspectos e começa a fazer toda essa reflexão, a gente percebe e conclui que todo mundo é vendedor, que podem ter uns melhores vendedores ou piores, mas que os piores, os que não têm esse forte ainda, conseguem sim desenvolver. A questão do treinamento, a questão da prática, de tirar a crença limitante e trabalhar o desenvolvimento dessa mentalidade para desenvolver essa habilidade de vendas. É interessante porque isso, não no seu post especificamente, mas o seu post veio confirmando umas ideias que eu já tinha. Porque desde os 16 anos, em que foi o meu primeiro emprego, eu sempre fui apaixonada por empreendedorismo. Então, participo de grupos de empreendedores, já empreendi com ex-namorados, já tenho vários livros e sempre gostei dessa ideia. E nunca fui muito adepta à ideia padrão da CLT. E aí, falei, gente, mas se sou advogada, eu preciso saber vender meu peixe. Porque se eu não sei vender para mim, que dirá convencer o juiz de que eu estou falando algo que tem relevância e que eu estou certa. Então, essa ideia de venda sempre foi bem clara para mim. Mas não tanto na advocacia, porque quando eu entrei, o padrão não me cabia. E aí foi uma grande objeção e um balde de água fria, porque eu percebia que ali não estava adequado. E vim, e com o marketing de conteúdo, né, marketing digital, o que a gente percebe hoje, eu pude notar que essa relação da venda era muito ligada e muito problematizada, porque tinha uma concordância que os advogados faziam, talvez erroneamente, com a mercantilização da profissão. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. Que nem se igualam, nem estão na importância aqui para diferir ou comparar. Mas essa importância da venda, ela me coloca me leva, né, a uma outra ponte. Porque quando eu vendo bem o meu serviço, eu me preocupo com a experiência do cliente. E o meu cliente, ele não quer apenas uma solução. E você fala muito bem disso, né, que meu cliente, ele quer ter uma experiência. E o mercado, quando eu busco, né, alguma coisa, quando eu busco comprar, quando eu busco uma loja, quando eu busco o Instagram para ver, né, produtos, eu busco por experiências. Até quando o cliente ou qualquer pessoa está te acompanhando nas redes sociais, ela busca experiência ali naquilo que você está falando, nos stories que você está produzindo, nos conteúdos. Então, eu creio que essa venda aliada e que gera a experiência do cliente, ela vira uma chave para a gente, né? Porque o vendedor, né, que quem trabalha realmente, a gente tem um tabu de ver o vendedor como aquela pessoa que a gente entra na loja e fica na nossa cola lá empurrando produtos ou serviços, roupas, etc. Mas não é bem assim, né? Essa imagem que a gente tem é muito pejorativa e ruim, e não é assim. Quando você coloca a experiência do cliente, é exatamente esse o ponto, porque não basta mais como vendedores de concessionária, né? E advogados também faziam. No primeiro momento, na hora de vender, de assinar, é aquela pompa, só falta estender o tapete vermelho. E depois, na hora que tem um problema na peça, ou e depois o cliente tentou contatar o advogado, não consegue, sumiu no mundo, não sei da causa, tem anos que eu não sei o andamento, tem anos que eu não consigo falar com o advogado, mudou de celular, não me comunicou, fechou o escritório, não sei onde é mais o novo endereço. E aí? Que tipo de experiência é essa que você está oferecendo? E querendo ou não, muito mais do que atrair novos clientes, a gente tem que cuidar dos que já existem, né? Fidelizar um cliente custa muito menos do que você atrair um novo. Muita gente preocupadíssima, não precisa de novos clientes, mas você está cuidando dos que você já tem? E é muito importante isso que você falou, né? Que você já não se enquadrava nos padrões e que percebeu esse empreendedorismo. Eu não tinha tido essa sacada de forma consciente antes, não. Mas desde que eu tinha, acho que 7 ou 8 anos de idade, eu vendia palha italiana no colégio, eu vendia chup-chup, vendi quadros, eu pintei por muito tempo, vendia papel de carta, aquelas coisas bem assim de criança, né? São coisas que a gente vai percebendo que sempre tiveram um outro ponto ali também na nossa vida, ainda que não de forma consciente. E o que é mais interessante? Que não é porque o direito é tradicional que eu tenho que me encaixar nos padrões e na tradição, não. A gente não foi feito para se enquadrar em uma carreira, para me podar e caber num padrão. Não, é a carreira que tem que se enquadrar em mim. Então, o que eu vou tirar de bom do mercado hoje? O que eu posso implementar dentro dos limites éticos, das minhas condições, para que a minha carreira se adeque exatamente ao meu perfil?
Então, é uma coisa que eu costumo muito dizer. Eu não sou uma profissional que sou extremamente séria, sisuda, de cara fechada, rancorosa. Não, eu sou alegre, eu sou bem-humorada, eu sou divertida. E dentro das condições e dos limites que eu tenho, não é em determinada audiência, sustentação oral, nós sabemos das regras, mas eu vou imprimir essas minhas características. É isso que o cliente gosta em mim. É saber que eu vou rir com ele, que eu vou conseguir abraçá-lo, que eu vou conseguir ouvir com atenção, sem julgamentos. E não aquele profissional que está totalmente distante e inatingível. Essa sou eu. Então, a carreira vai se enquadrar em mim, do jeito que eu sou, para os clientes que funcionam bem, para os clientes que querem isso. E é assim que tem que ser. Isso que os profissionais têm que diagnosticar em relação a si, né? Isso exige muito autoconhecimento, para a partir daí você ir moldando os passos que você quer para a sua trajetória. Nossa, realmente muito perfeita essa colocação que você faz, porque a gente percebe, vejo até algumas charges, que o profissional do futuro é o profissional da psicologia, né? Porque a gente precisa de autoconhecimento para iniciar toda essa conversa aqui que nós estamos tendo. Porque o mercado, ele é bruto, é um oceano, igual você disse, mas essas facilidades, essas coisas que nós tratamos aqui são coisas simples, mas não são fáceis, né? Tem uma diferença entre o simples e o fácil. É um caminho percorrido, é uma chave a virar na cabeça e que todos nós estamos passando, né? E agradeço demais, Camila, por esse papo tão descontraído que a gente poderia conversar aqui até meio-dia, né? É assim Mas mesmo. gostaria de, para finalizar, que você pudesse, apesar de não gostar tanto de listas, mas 3 dicas para o profissional que está iniciando agora dentro dessas soft skills. Bom, eu acredito que a primeira delas é a do aprendizado constante, primeiramente, né? Estudar, estudar e estudar. Essa é a primeira característica, habilidade que deve ser desenvolvida, né? De ser lifelong learning, ser eterno aprendiz. Quanto mais a gente estudar, melhor a gente vai sair nesse mercado, né? Em constante mutação e evolução, a gente vai estar à frente. Um segundo ponto, eu acredito que seria ali uma resiliência, né? Resiliência, persistência, porque sempre surgem muitos obstáculos, eles vão existir, os nãos vão existir, muitos deles, e o profissional que persevera em meio às adversidades, que persevera nas dificuldades, que continua ali dia a dia buscando e dando o seu melhor, mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, ele também vai sair na frente. Ele vai sair na frente porque ele é como se fosse ali a flor no deserto, né? Que a gente costuma dizer. Como que essa flor está aqui ainda, está viva, está persistindo? É isso. Ele também vai conseguir ultrapassar essas barreiras, essas fronteiras, vai sair bem. E uma terceira seria, eu acredito que é aquela questão também de não se cobrar demais com base, né, em resultados alheios, é ter paciência, não ser imediatista. A geração atual é muito imediatista, né? A gente começa hoje, começa de manhã à noite já quer o resultado. Não é por aí. Não é por aí mesmo. Então a gente tem que ter muita paciência para plantar agora para colher depois. Quando a gente percebe isso, a gente diminui um pouco essa ansiedade, né, também da nossa geração e percebe que nós vamos fazer nas condições que a gente tem o melhor que a gente pode oferecer. Para que quando tivermos condições melhores, façamos ainda melhor. É isso. Tenham essa paciência, tenham essa consciência de que é um trabalho de formiguinha e que os resultados vão vir quando você se comprometer e se dedicar para isso. Excelente. Vou finalizar com uma frase que li num livro que está gravada no meu cérebro e esse livro eu li quando eu tinha uns 14, 15 anos, mas ela fala bom, muito bom e melhor. Dê sempre o seu bom até que ele seja muito bom. Dê sempre o seu muito bom até que ele seja melhor. Dê sempre o seu melhor até que ele seja excelente. A comparação é só você no passado. Então, que a gente possa aprender juntos nessa semana de vídeos aqui com profissionais maravilhosos. Agradeço demais, Camila, a sua participação. Saiba que nós aprendemos muito com você diariamente, né? Acompanhando você no Instagram. Quem não acompanha, Camila, comece já. E é isso. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo.
e até mais. Tchau, tchau. Tchau.